Eu sou uma idealista do grupo. Eu, assim, adoro o grupo, né? É um grupo heterogêneo, isso é muito legal, É. que se gosta. Tudo indica maioridade. Maioridade aqui, eu estou entendendo como maioridade na pesquisa. Sempre foi um grupo muito ativo, por conta desse momento, dessa discussão de universidade. A forma como a gente desenvolve pesquisa na Rede Universos, eu acho muito legal isso. É uma pesquisa coletiva, então eu não sou uma estranha no ninho, tem um vínculo, né? Mas eu acho que a gente constrói um negócio diferente do que ocorre aí na maior parte do país. Uma manifestação de uma predominância da dimensão humana sobre a mercantilização da educação superior. Por fim, a argamassa que nos une. A gente se gosta muito. Tem uma coisa, tem um detalhe. É uma alegria muito grande, anualmente, ver essa turma toda. São, assim, mais do que colegas de trabalho, colegas de pesquisa, muitos amigos. Que superou muitos conflitos ao longo de mais de 2 décadas de trabalho conjunto. Então, quando você supera muitos conflitos, se estabelece uma cumplicidade que dá uma identidade antropológica ao grupo. É um privilégio estar aqui falando da história do nosso GT, e também da pré-história da nossa Rede Universitas. É um privilégio porque estou falando aqui em lugar de pessoas que teriam muito mais razão de estar aqui, como Laura da Veiga, Neidson Rodrigues, Maria de Lourdes Fávero, Glaura Vasques, Nilvênios Pauli, enfim, Jacques Veloso, um conjunto bastante significativo de pessoas que marcaram a trajetória do nosso GT11 nos anos 80, a partir da fundação da Amped no final dos anos 70 e principalmente a partir da sua 5ª reunião anual em 1982, quando entre os primeiros GTs criados, entre os 8 primeiros, como diz a Lourdinha Fávero em seu relatório publicado na Revista Brasileira de Educação, há não muitos anos, ele esteve, então, o GT11 entre os primeiros 8. Inicialmente não deveria ser GT11, mas era
o GT de ensino superior. Foi a partir de 86, salvo engano, que se mudou a sua denominação para GT de Política de Ensino Superior, que posteriormente vai mais uma vez ser essa denominação alterada para, em 96, salvo engano, para Políticas de Educação Superior. Eu acho que a gente poderia identificar 3 momentos no GT, agora pensando alto. Sim. Eu acho, e dentro do GT, a organização do Grupo Universitas, né, que eu acho que é fundamental para a manutenção do próprio GT. Um primeiro momento, que foi meio que uma pré-história, em que o pessoal tentou, se reuniu e, né, não conseguia deslanchar. O segundo, que acho que mais ou menos começa na data em que nós entramos como periferia do projeto, que né? é mais ou menos 92. Ambos ainda orientandos de doutorado, né? E aí é quando se monta o banco de dados, éramos poucos e era o possível para aquele momento, né? E eu acho que uma terceira fase, que eu acho que nós dois podemos falar melhor, que é pós-2007. Eu vou me valer da apresentação que foi feita na primeira coletânea, já produto do trabalho da Rede Universitas, que se intitulou A Educação Superior em Periódicos Nacionais. Na apresentação se diz o seguinte: desde que se constituiu como um dos grupos de trabalho fundadores da ANPED, o GT Política de Educação Superior vem buscando sem cessar a definição de sua identidade e de seu papel tanto como aglutinador de pesquisadores da área, quanto como agente participante ativo da arena das decisões políticas nesse nível de ensino. Especialmente a partir do início dos anos 90, torna-se premente a procura de atividades que, por um lado, aproximem e articulem os pesquisadores do GT, para além das reuniões anuais, quase única e exclusiva ocasião de encontro, e, por outro, busque inventariar e avaliar a produção científica acadêmica da área, especialmente no período pós-reforma universitária e palco do desenvolvimento do Plano Nacional de Pós-Graduação, responsável por significativo aumento da produção científica em todas as áreas do conhecimento, incluindo o campo educacional e, neste, a sub-área da educação superior. O primeiro passo nessa direção de buscar a identidade, inventariar e avaliar a produção científica acadêmica, deu-se formalmente em 1991, com a versão preliminar de um projeto de pesquisa intitulado O Estado da Arte de Pesquisa sobre o Ensino Superior no Brasil, em que se propunha uma avaliação crítica dos estudos e pesquisas acerca do ensino superior, nos moldes dos que vinham sendo realizados sobre outros temas da área educacional. Quem era a equipe? Quem foi que elaborou esse primeiro pré-projeto? Constituíram a equipe do projeto Glaura Vasques de Miranda, da UFMG, então coordenadora do GT, Arabella Oliven, da Federal do Rio Grande do Sul, Elizabeth Casemiro de Freitas, da Federal do Pernambuco, Isaura Belloni, da Federal de Brasília, da UNB, Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, da UFRJ, e Sofia Lerche Vieira, da Federal do Ceará. Tem um pecado original que é importante registrar. Ah, que isso. Esses pecados são tão bons. Então, em vez de pecado original, eu vou usar outra metáfora. Vai. A marca de nascença. Tá, então qual é o nosso A sinal? marca de nascença não é os Universitas BR. É a busca da identidade dos primeiros GTs da ANPED. Portanto, na verdade, é a busca da identidade da própria ANPED. Que os 8 primeiros GTs criados pela ANPED, se o GT11 estava fazendo aquele movimento, é óbvio que os demais GTs também estavam tentando. E como só tinha 8 GTs na ANPED, a ANPED estava encontrando sua identidade. Eu acho que essa marca, o ponto inicial, a pré-história, tem esta característica. Eu entrei na ANPED quando a Glaura assumiu como
presidente e criou o grupo de trabalho. A proposta veio da CAPES. A CAPES queria criar essas associações por área para ser uma espécie de correio de transmissão dela. Ela tinha criado as contabilidade, tinha criado a administração, coisas assim. Era uma linha auxiliar para ajudar na solução de bolsa. Não se falava em avaliação nesse período, não. Acho que o problema maior era um apoio, talvez, para a criação dos mestrados. Também não se falava em doutorado, para a criação dos mestrados, para a distribuição de bolsa de estudo. Quando a universidade começa a se estruturar com a reforma universitária de 68, começa a chamar esse pessoal para tempo integral. E aí precisava ter mestrado. Todo mundo foi para o mestrado em tempo integral. Então, esse momento era um momento que a CAP estava precisando de apoio. Na hora da criação da Amped, quem vira a mesa é o Arroio. Não tinha nada de serviço lá da Amped, tinha uma coisa nossa, que também não tinha, porque ser só professor e pesquisador, os alunos tinham que entrar, aí criou-se uma instituição diferente das outras. Embora o modelão do estatuto e tal fosse ainda da administração, da economia, da economia, virou uma coisa bem mais aberta, muito mais aberta, muito mais. E aí, nesse influxo, o Walter, junto com o Bernadette Gatti, junto com não sei quem, inventaram uma história de estágios de pesquisa. Eu acho que rateou um pouquinho a história do seminário regional de pesquisa, entrou com os estágios de pesquisa. Então pegava, digamos, 2 ou 3 pesquisadores que tinham mais experiência e juntava com uma meia dúzia de pesquisadores ainda iniciantes para fazer uma formação e tentar formar grupos de pesquisa mais consolidados. Ótimo isso, está dando certo. Eu já fiz muito dessas coisas. Eu estou achando que está precisando reunir os pesquisadores mais antigos, os pesquisadores sêniores, e aí sim, eles percebem os temas de fronteira. E é esse momento que começam os seminários temáticos, que também dá outro tom para a discussão das coisas de educação. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar com pesquisa, começamos com 100, digamos, pesquisadores, 20 sêniores, digamos, e mais os nossos orientandos de doutorado, de mestrado e mesmo de iniciação científica. A partir desse momento, o que é que nós passamos a ter? Os nossos orientandos começaram a ficar muito melhor do que os orientandos outros, porque eles tinham a formação do programa de pós-graduação e mais a formação que eles tinham na pesquisa, no debate dos seminários do Universas BR. O trabalho deles deixa de ser um trabalho meramente individual, de conseguir um título de doutor ou de mestre. É uma formação do pesquisador. É uma formação que o cara continua, né? Eu fico tranquila que daqui a algum tempo eu vou me aposentar, né? E tem gente que vai tocar gente que vai dar continuidade a isso com consistência. Agora, precisa dizer que Iguala justificou essa criação do GT, primeiro achando que as reuniões não estavam levando a gente a pensar a pós-graduação como devia pensar, da contribuição para a pesquisa e tal. O Universas, ele tem como marca de nascença a busca que o GT11 tinha pela sua própria identidade. E eu acho que dentro do GT11 esse grupo, porque esse grupo na verdade é um grupo do GT11. É um grupo do GT11. O GT11 é maior do que isso. O grupo de política superior sempre foi mais acelerado por conta do momento político também. Estava nesse impulso dessa discussão da reforma da reforma. Houve um momento de interrupção de financiamento para projetos integrados. Portanto, mesmo tendo um projeto preliminar em 91, somente em 93, 94, é que nós retomamos, nas reuniões da Amped, a 16ª e a 17ª, é que nós retomamos a ideia de elaborarmos um projeto que pudesse recuperar criticamente a produção na área de educação superior, que até aquele momento diríamos que era um tanto frágil. Começar pelo levantamento do que havia de produzido, publicado, seja em periódicos, depois se passou a discutir também a produção em livros, em teses, dissertações. Ela
ela se consolida, essa preocupação, nos anos 93 e 94, quando se definiu pela realização de um projeto que se intitulou A Produção Científica sobre Educação Superior no Brasil, 1968-1995, Avaliação e Perspectivas. A sua execução iniciou-se formalmente em março de 1996. A coordenação geral ficou sob a responsabilidade da Marília Costa Morosini, da Federal do Rio Grande do Sul, que à época, salvo engano, também estava na coordenação do próprio GT. Nós tivemos, como se disse, discussões nas reuniões anuais da Amped de 93 e de 94, e na reunião de 94 nos propusemos a fazer um seminário no PROEDES, lá da UFRJ, no Rio de Janeiro. Esse seminário foi coordenado então pela Maria de Lourdes Fávero, que é a coordenadora do PROEDES, pela Maria Costa Morosini e por eu próprio. Esse movimento que eu cheguei de educação superior, ele acontece mais ou menos parecido em outros GTs. Também é conjuntural. Existe um funcionamento regular do GTs dentro das reuniões. Tá? E alguns ficam nisso, se bastam nisso e tal. Quero estar conversando trabalho, estudo trabalho, então não tem um projeto de vida própria no grupo. Eu acho que os que pegaram o projeto de vida própria foram esses que tiveram esse reforço desses seminários de intercâmbio. Estávamos então ali em 95 e 96, quais foram as primeiras atividades? Dado que nós tínhamos que produzir um banco de dados, precisávamos criar uma metodologia. A ideia surgiu então de classificarmos essa produção por categorias temáticas, que orientassem o levantamento, a classificação, a análise, enfim, desta produção de 1968 a 1995, em periódicos, livros, teses, dissertações. Essas categorias, elas foram, nós temos aqui as categorias, elas chegaram a um número de 15. E vou citar apenas alguns nomes dessas categorias. Políticas Públicas de Educação Superior, Universidade e Sociedade, História da Educação Superior, Manutenção e Financiamento da Educação Superior, Natureza Jurídica das Instituições de Educação Superior e assim por diante. Nós tivemos aproximadamente 30 periódicos. Então é mais ou menos isso. Eu acho que ele sai do intercâmbio emenda universitas definindo um modelo próprio de trabalho, o que é normal. Isso que eu estou dizendo. Cada grupo forte definiu isso do seu jeito. Nós procurávamos, quando elaboramos esse projeto e a partir dos seus primeiros encontros, nós procuramos fazer com que os pesquisadores de educação superior se voltassem para a relação que a universidade, que a educação superior mantém com a sociedade, com o Estado, enfim, nós precisávamos fazer da pesquisa sobre a produção científica na educação superior um momento de inserção dos pesquisadores da área na sociedade, estabelecendo com clareza o contexto socioeconômico, político que nos envolvia e que, portanto, em relação ao qual nós não podíamos estar ausentes ou ignorando, enfim. Uma marca, assim, que eu acho que perpassa a todos que hoje estão no Universas é a autonomia de reflexão e pensamento. A autonomia para o exercício da crítica. Quando não ocorre, é cobrada pelo próprio grupo. Eu até memória que o grupo de ensino superior da época sempre foi um grupo muito ativo, por conta desse momento, dessa discussão de universidade. Estava antenado e tal. Então, nesse período, eu acho que aquele influxo político deu uma boa força política para os grupos. Eu tinha divergências grandes. Eu me lembro do Arroio
quase passando um pito para o grupo de educação infantil, que estava vendo lá a creche das menininhas e não estava na dimensão política da educação infantil grande, em assembleia. Bom, aquelas assembleias eram assembleias para discutir conteúdo público. Com isso, eu acho que a gente puxou muito o trabalho para ele, a partir da sua produção, pensar o político a ser posto lá. Quando da publicação da quarta coletânea, ou para a quarta coletânea, numa introdução que fizemos, João dos Reis e eu mesmo, escrevíamos na introdução: ao publicar-se mais uma coletânea, somando-se a 3 anteriores, que de diferentes maneiras abordaram a constituição do Banco de Dados Universitas BR e analisaram parcialmente o precioso material nele reunido, é necessário proceder a um exame, ainda que sucinto, do conteúdo dessas publicações, identificando os seus principais eixos temáticos e de análise, seja para possibilitar uma certa visão do todo, seja para se fazerem algumas indicações dos caminhos que poderiam vir a ser percorridos pelos responsáveis pela construção e exploração desse banco de dados nos próximos passos desta atividade de pesquisa hoje tão necessária. Diante desse exame das preocupações que têm motivado nossos próprios estudos nos anos recentes e considerando as qualificações acadêmico-científicas desse conjunto de pesquisadores, propomos, como será exposto mais amplamente no final deste texto, que o nosso esforço investigativo, tendo o acervo do Banco de Dados Universitas BR como ponto de partida empírico, poderia girar em torno da hipótese de 2 possíveis grandes eixos complementares entre si. Então, o que nós propunhamos na introdução da quarta coletânea da nossa rede Universitas? Primeiro, a gente propunha que fizéssemos estudos das diversas práticas institucionais no âmbito da educação superior, na sua relação com as práticas sociais mais amplas, tendo como uma das categorias básicas de análise a mercantilização dos espaços institucionais públicos, educacionais ou não, e como uma importante hipótese, a constituição, em consequência desse processo de mercantilização, de uma nova identidade institucional para as IES, que progressivamente se acentua e consolida na graduação e que rapidamente conforma também a concepção e a prática da pós-graduação no país. Esse era um eixo. Outro eixo: estudos comparativos dos sistemas de educação superior que tomassem as transformações socioeconômicas mediadas pelas reformas do Estado e reestruturação produtiva como elemento fundante da nova configuração desses sistemas. Para atingir esses objetivos, nós propunhamos uma série de estratégias ou de métodos de trabalho. Eu lembro que essa introdução ela serviu para grandes debates, discussões. Algumas pessoas concordaram com essa proposta, outras não. Enfim, não houve de imediato grande seguimento dessa proposta. O trabalho continuou em torno do banco de dados. Nós continuamos produzindo o banco de dados que se encerra em 2002. Continuamos produzindo nossos trabalhos individuais que tinham relação eventualmente com o banco de dados, mas muitas vezes não tinham. Produzimos outras coletâneas e inclusive nos dispusemos a produzir trabalhos para o INEP. O exemplo mais concreto é a coletânea de 28 volumes que analisou o censo de educação superior por estados a pedido, sob demanda do próprio INEP. Isso lá pelos anos 2006, 2005, 2006. É somente em 2007 e 2008 que nós começamos a nos preocupar com o encerramento desse trabalho do banco de dados e passamos a pensar, a refletir sobre a necessidade de um projeto integrado
que tivesse características de um efetivo projeto de pesquisa, mais do que de produção de um instrumental para a pesquisa, como consideramos o banco de dados. Lá no início, Valdemar deve ter tocado no seguinte aspecto. Num certo momento dos bancos de dados ainda, a gente se viu bloqueado do ponto de vista de financiamento. O CNPq começou a cortar, não dá verba, era tudo muito difícil. Chegou uma época que nem bolsista nós tivemos. Por que nós começamos a ficar amarrados? Porque a partir do momento em que nós começamos a ter como identidade do Universitas BR a pesquisa, nós agregamos mais pessoas. Isso. E fazer pesquisa demanda um financiamento alto. No seminário de 2007, que era o seminário, nosso seminário de número 14º ou 14, esse seminário ele tinha um tema que era caro ao pessoal de lá, mas a todos nós, que foi Educação Superior no Brasil e a Diversidade Regional, na Universidade Federal do Pará. Foi neste seminário, ao final principalmente, quando avaliávamos o seminário, que se refletiu, foram levantadas várias propostas de continuidade da rede e do que poderia centralizar nossas preocupações de pesquisa. Pensou-se então num projeto integrado que de fato pudesse aproveitar todas as qualificações do grupo em termos de pesquisa. Tivemos que fazer uma reunião super apressada, porque uma colega de lá havia falecido, e havia enterro, essas coisas, e nessa reunião foi assim, consenso, me lembro muito bem, estávamos todos sentados na primeira fileira do auditório, foi consenso de que novas questões estavam se colocando para a educação superior nesse país, elas apontavam para a expansão, era um quadro super complexo, nós não dominávamos plenamente as coisas que estavam acontecendo, portanto, estudar a expansão era importante. Isso. E aí eu me lembro lá ainda da gente definir quem gostaria de estudar cada aspecto da expansão, lá sai, digamos assim, o embrião do que viria a ser depois os 6 subprojetos, e marcamos uma reunião para escrever isso no Rio de Janeiro em 2008. No ano seguinte, em 2008, então, nos reunimos a Rede Universitas e todos os interessados nesse novo projeto, nos reunimos na UERJ, em reunião organizada mais uma vez por Marília Morosini, Deise Mancebo e o João Ferreira de Oliveira, quando montamos o projeto e lhe demos um nome, que foi Expansão da Educação Superior no Brasil pós-LDB, 2009-2012. Este projeto acaba por se consolidar como projeto, como elaboração, no seminário realizado no ano seguinte, no ano 2009, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, quando a Deise Mancebo e o João Ferreira de Oliveira organizaram. O projeto ele passa a ser então coordenado pela Deise Mancebo. Em 2009 tem uma reunião em Goiânia, onde em assembleia, não só o referencial teórico escrito e discutido por fax, e-mail, aquele tempo era fax, né? E-mail, etc., com os grupos de pesquisa, os subgrupos. Indicamos a coordenação do projeto. Na ocasião era eu, João Ferreira de Oliveira. João Ferreira de Oliveira e Marília Morosini. Isso. Que manteve-se, que havia sido a coordenadora e continua coordenadora da Rede Universitas BR. Isso, exatamente. Isso em 2009. De lá para cá estamos tocando esse projeto. Este projeto subdividiu-se em 6 subprojetos. O primeiro deles, financiamento na expansão da educação superior. O segundo, organização institucional e acadêmica na expansão da educação superior. O terceiro, avaliação na expansão da educação superior. O quarto, trabalho docente na expansão da educação superior. O quinto, acesso e permanência na expansão da educação superior. E o sexto,
produção do conhecimento na expansão da educação superior. E ele contou, desde o seu início, com a participação ativa de mais de 100 pesquisadores, provenientes de todas as regiões do país e que envolvia também mestrandos, doutorandos e outros. Mas a gente estava falando, João, o que surge de novo a partir de 2009. De 2007, 2008, 2009. Exatamente. Um projeto integrado que dependeu da história pregressa do grupo, onde a gente constrói um projeto integrado com uma fundamentação teórica, um guarda-chuva que abrigou 6 subprojetos naquela ocasião. 6 subprojetos. Os 6 subs que nós constituímos, eles têm uma relativa autonomia, eles conquistaram de 2008 para cá financiamentos próprios. Cada GT conseguiu e fazia suas reuniões com autonomia, mas era uma autonomia de alguma forma consensuada, porque a partir de 2009, com a reunião de Goiânia, nós, em assembleia, fechamos o referencial teórico. Os seminários seguintes, eles se dividiam normalmente em 2 partes. Uma que se discutia o andamento do projeto como um todo, e depois o próprio seminário se subdividia em sessões em que cada grupo responsável por cada um dos subprojetos se reunia, discutia, via as dificuldades, apresentava eventuais resultados desses trabalhos. A partir desses seminários em que a produção desses subprojetos dentro desse grande projeto integrado eram apresentados terminados, as coletâneas, a partir de então, passam a disseminar, ou seja, a editar esse resultado muito mais consistente. Essa fase é uma fase que eu entendo, não que as outras 2 não tenham sido importantes, se as outras 2 não tivessem ocorrido, nós não teríamos a terceira. 2007. Nós só tivemos a terceira porque tivemos as outras 2. Por quê? Nesse período, além de um conhecimento acadêmico que foi consolidado entre as pessoas, vem confiabilidade, vem respeito mútuo, vem um aprendizado das diferenças de abordagem dos temas e, portanto, da possibilidade da gente conviver juntos. Exato. Alguns saíram no meio do caminho, eram os que não podiam conviver juntos. Não conseguiam. Mas a maioria ficou junto. Quem ficou junto é porque vê possibilidades de crescer e fazer um trabalho coletivo e tal, e que a gente vem fazendo. A rede só vem crescendo. Qual coisa que você faz? Aí você chama atenção. Não é um queijo. É preciso registrar que hoje nós somos mais de 140 pessoas dentro da rede, mais de 30 pesquisadores sêniores, aos quais se vinculam seus doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos, alunos de graduação de iniciação científica, remunerados ou não, girando em torno da pesquisa. O ideal seria uma assembleia aqui. Agora está vazio, mas amanhã na Assembleia vai ter bastante gente. Mas seria termos uma Assembleia com esses 147, além dos convidados. Ainda não chegamos nesse ponto. É uma outra novidade de 2012, 2013, a gente ter concorrido a um edital do BEDUC e ter conseguido ganhar. Apesar de ser um edital tipicamente para educação básica, houve um entendimento, eu acredito, dos consultores da importância do nosso projeto, um projeto sobre educação superior para a própria melhoria da educação básica. Daí eu acho que nós termos conseguido, e isso está a gente ainda está exercitando o uso desse dinheiro. Acabamos de ganhar, entrou no banco semana retrasada, mas eu acho que vai dar um novo alento ao grupo. Agora, dinheiro nenhum constrói organicidade de um grupo.
que constrói... Sem essa história. Sem essa história. Fundamentação teórica consolidada, relações de pesquisa e interpessoais de confiança, de respeitabilidade, de diferenças com respeito. E eu acho que aí a gente acaba ganhando muito, porque a gente se junta e acaba sendo quase que imbatível. Diferentemente do que ocorria antes, de uma certa desarticulação, como agora temos um projeto integrado e 6 subprojetos com grupos bem estruturados, a produção começa a se estruturar melhor também. O reconhecimento de que a Rede Universitas e o GT11 como um todo, o reconhecimento de que ele é um importante agrupamento de pesquisadores no país, eles se dá quando consideramos que foi aprovado no âmbito do INEP e da CAPES a criação do Observatório da Expansão da Educação Superior no Brasil, coordenado por vários de nossos colegas. Olha, da minha parte, só falta falar numa coisa, que é a questão da gestão da pesquisa. Ela se dá, bom, primeiramente pelo acadêmico, né? É por isso que a gente funciona junto. Isso. Mas eu acho que a gente funciona diferenciadamente de tudo quanto é grupo de pesquisa que eu escuto falar aqui e no exterior, né? Então, é em assembleia, com 100, 120, com quantas pessoas tiverem que façam parte da rede que a gente resolve. O projeto continua ou não continua? Novos rumos do projeto. Fundamentação teórica. Quando é o momento de cada coisa dessas. As verbas, o que fazemos com ela. Amanhã vamos discutir. O que fazer Amanhã não, com... sexta-feira. Sexta-feira. O que faremos com o dinheiro que entrou aí através do OBEDUC. Linhas gerais que a coordenação cumpre. Então, eu daria um exemplo disso que você está explanando, para poder concretizar. A entrada da educação, da expansão do campo. Da educação superior no campo. Isto apareceu numa mesa no 20º Seminário Universitas BR, na Universidade Federal da Paraíba, em 2012. Existe uma especificidade da expansão da educação superior no campo, né? E como existe especificidade, é defensável que se crie um novo subgrupo. Agora, no 21º Seminário, é a primeira vez que o subgrupo 7 da expansão da educação superior no campo, reunido e apresentando uma discussão muito interessante. Para registro, desde o ano passado, desde 2012, o coordenador da rede é o professor João Ferreira de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás, coordenador da pesquisa, eu e você. Deise Mancebo e João dos Reis. Isso. E do OBEDUC, que a gente concorreu, Deise Mancebo, João dos Reis, e aí a gente juntou o João Ferreira. De Oliveira, eram 3 instituições. Isso, ficamos 3 para efeitos de prestação de contas e essas coisas, junto à CAPES, que é quem financia o OBEDUC, CAPES e INEP. Então é uma rede, ela é aberta à entrada de pessoas, mas ela tem uma certa institucionalidade que é dada pela sua organização e também pelo acadêmico, que eu acho que você podia falar um pouquinho. Isso é interessante. Quando se entra nessa última fase, que se entra com o projeto de pesquisa, o primeiro passo que se deu foi: vamos estabelecer, ainda que de maneira genérica, um referencial teórico. Agora, existe uma autonomia relativa em cada um dos subs que se apropriam de maneira crítica desse referencial teórico. Cada grupo, no seu devido campo temático, se apropria, produz categorias específicas para poder fazer as suas análises. Isto é que dá a institucionalidade do grupo, da rede, e é isto que orienta a gestão. A rede completa aproximadamente 18 anos. Este é o 21º seminário. Tudo indica maioridade. Maioridade aqui, eu estou entendendo como maioridade na pesquisa. Isso. Eu acho que em 2013, acho que agora a palavra é sua, porque em 2013 é você que está sediando o evento. Qual é o corte de 2013? O corte de 2013 é muito interessante. Ele já existia embrionariamente
lá em 2008, 2009 e 2010, já trabalhando na pesquisa expansão em Campo Grande. Descobrimos que, juntamente com o processo de expansão, havia um processo de internacionalização da educação superior brasileira. Isso era visível pela indução que fazia o CNPq, a CAPES, com seu modelo de avaliação, já desde o final da década de 90, e a FINEP. Quando eu estive em Londres, em 2011, eu pude ver a necessidade de uma exportação da mercadoria, da commodity, educação superior. E é nesse momento que há um grande crescimento da mobilidade acadêmica no mundo como um todo. Não só no Ocidente, mas na China, Singapura, Rússia, os BRICS. Este último projeto, nos seus 4 anos de existência, as coletâneas, a produção que está deste trabalho decorrendo, estão mostrando que a educação superior no país, ela faz parte de um todo internacional que se aglutina, se coordena e, portanto, dar um passo a mais para além do estudo da expansão da educação superior no país para questões de internacionalização parece um dos resultados, um dos objetivos mais importantes deste seminário. Tem momentos assim que eu sinto muita falta dela, sabe? Eu tento focar o seguinte, né? Eu tento focar o que eu tive com ela e não a falta, sabe? É um exercício, na verdade, né? Porque a falta a gente sente, mas aí eu tento lembrar dos bons momentos, do que a gente viveu junto, de tanta coisa boa que aconteceu, né? Das ruins também que foram importantes. Hoje eu fiz uma coisa que me deu um pouco de tristeza. Abri o currículo Lattes da Marilúcia Bittar. Fiquei pensando assim, como é que fica o currículo, né, de uma pessoa que infelizmente passa por isso. O grupo foi assim, uma possibilidade de pesquisar, de desenvolver o conhecimento coletivamente, né, e isso ela fazia de uma forma como ninguém, né, ela agregava as pessoas. Então, geralmente a gente tem aquele medo assim, da academia, né? E as pessoas vinham, ela acolhia todos, não só quem estava no mestrado. Quem queria discutir educação superior era bem-vindo ao GES. Eu conheci a Marilúcia em março de 1995. Nós ingressamos juntos no doutorado, no programa de pós-graduação em educação, na Universidade Federal de São Carlos. E logo nós nos simpatizamos com ela. Já sentimos que era uma pessoa, podemos dizer, uma pessoa boa. Ela sempre fazia assim, uma mobilização muito grande no programa para que todos participassem da Anteb. Então a gente organizava ônibus. Eu lembro que em 2003 o grupo inteiro do mestrado foi para a Anteb. Nós fomos inclusive em Poços de Caldas, né? Só que assim, o que eu achava bacana é que ela nos apresentava como amiga, já estava começando, era o primeiro ano como orientanda dela. Ela já apresentou, acho que para você, para Deide, para Marília, para o professor Valdemar, para muitas pessoas. Ela foi apresentando a gente assim, e parece que a gente fazia parte daquele grupo. Os intelectuais, os escritores, os artistas, eles não vão, como se diz, eles vão sem ter ido. Eles vão, mas eles ficam na formação que, imagina, Marilúcia, quantos estudantes ela ajudou a formar. Agora, uma coisa que eu acho que marcava muito as discussões todas, ela não aceitava injustiças, ela se rebelava e ela se manifestava, ela não conseguia ficar quieta. A Marilúcia é bastante assim, enfática com as posições dela, né? E a gente ficava sentando, às vezes, ouvindo algumas exposições, e aí eu lembro que ela
quando ela não concordava. Não, porque eu vou falar assim. Aí eu falava, então vai lá, você sente vontade, vai lá e fala. Ela levantava a mão e pedia a palavra e ia lá, aquele jeitinho dela, né? E se posicionava, né? E era muito gostoso escrever junto com ela, porque parecia que faltava uma coisa do meu lado e faltava alguma coisa do lado dela. E quando a gente trabalhava junto, sabe? Quando as coisas encaixam e flui, e, enfim. Isso, eu não sei se um dia vou assim, achar uma pessoa para escrever como eu escrevia com ela, né? Mas eu nunca me senti solitária no processo de pesquisa, nem no mestrado, nem no doutorado, que a gente compartilhava. Eu falo que a Maria Lúcia, ela foi me conquistando. Essa parceria continua assim na forma de olhar, né? Continua nos objetivos, continua por meio dos projetos, continua assim na lembrança, na memória, né? Mas a gente tirava sarro de tudo, na verdade. Teve um momento que nós estávamos voltando do Mantede. E aí aquele ônibus que vinha de Caxambu até São Paulo, né? E tinha vários professores, inclusive o Joãozinho. E aí a gente estava conversando e tal no ônibus, daqui a pouco a gente olhou para lá, todo mundo dormindo. Aí a Marilu, vamos tirar foto? Eu falei, vamos. Aí nós fotografamos, quase todo mundo dormindo, né? Tiramos, assim, a gente ficou tirando sarro, né, da situação, porque depois a gente postou essas fotos e tal, né? E foi bastante divertido. Após, né? Momentos de produtividade. Numa palavra, Maria Lúcia, o que você diria? Vida.